Se você está pensando em comprar um iPhone 14 Plus, provavelmente está com uma dúvida. Será que vale a pena comprar esse celular hoje? Afinal, tem muitos modelos mais novos e muita gente pode achar que ele ficou ultrapassado. Mas na verdade, o iPhone 14 Plus tem algumas características muito fortes que fazem ele ainda ser uma escolha muito interessante. Lógico, dependendo do preço. E nesse vídeo eu vou mostrar aí 5 motivos que fazem esse iPhone ainda valer muito a pena. E no final vou falar alguns pontos também que começam a pesar, para você decidir com segurança se compensa ou não comprar esse smartphone. E antes de começar, vale lembrar que o iPhone 14 Plus foi lançado lá em 2022. E mesmo assim, ele ainda é um aparelho que entrega muita coisa de topo de linha, principalmente em 3 áreas que muita gente valoriza: tela, desempenho e bateria. E dependendo do preço que você encontrar ele hoje, ele pode acabar sendo um dos melhores iPhones custo-benefício da linha. E o primeiro motivo é a tela. O iPhone 14 Plus tem uma tela de 6.7 polegadas, ou seja, uma tela grande, e isso muda completamente a experiência. Essa tela é uma Super Retina XDR OLED, e ela entrega um contraste muito alto, cores bem vivas e um brilho muito forte também, o que faz bastante diferença no uso do dia a dia. E na prática isso significa uma experiência boa para assistir seus vídeos no YouTube ou em plataformas de streaming, porque as imagens ficam muito detalhadas e as cores ainda mais equilibradas. E ele também é excelente para visualizar fotos, tá? Principalmente para quem gosta aí de fotografia ou trabalha com imagens, já que a tela mostra melhor os detalhes e a profundidade das cores. No uso cotidiano, navegar em redes sociais fica muito confortável por causa do tamanho dessa tela, que permite visualizar mais conteúdo sem precisar ficar rolando o tempo todo. E se você gosta de consumir conteúdos no celular, a diferença de uma tela grande é sim muito perceptível. Depois que você acostuma, fica difícil voltar para telas menores. E um outro ponto que faz o iPhone 14 Plus continuar relevante é o desempenho. Ele usa o chip, o processador A15 Bionic, que também foi usado nos modelos Pro da linha 13, para você ter ideia. Mesmo alguns anos depois, esse processador ainda é muito poderoso. E olha só, no dia a dia, por exemplo, ele roda tudo com muita tranquilidade. Praticamente o que a maioria das pessoas tem que fazer em um smartphone, ele vai dar conta. Aplicativos comuns aí de redes sociais, WhatsApp, navegador, abrem rápido e funcionam de forma fluida, mesmo quando você alterna entre vários aplicativos ali ao mesmo tempo. Isso faz diferença para quem principalmente passa bastante tempo nas redes sociais, respondendo mensagens, assistindo vídeos e navegando entre diferentes aplicativos sem aquela sensação de lentidão. E para quem gosta de jogar no celular, ele também entrega uma experiência muito bacana. Aliado com essa tela grande, jogos populares rodam ali de forma estável, com boa qualidade gráfica e sem engasgos ali perceptíveis durante a sua jogatina. Isso mostra que o aparelho ainda tem desempenho suficiente para lidar com qualquer tipo de jogo, tá? Até jogos mais exigentes. E além disso, ele também sai muito bem em aplicativos de edição de fotos e vídeos, com desempenho top ao ajustar imagens, cortar vídeos, preparar reels e já publicar direto no smartphone sem dificuldade. Até mesmo tarefas mais pesadas, como gravar em 4K, funcionam de forma muito bem. Ou seja, na prática, para a maioria das pessoas, ele passa a sensação de ser um smartphone novo em termos de velocidade. Não é aquele tipo de aparelho que começa a travar depois de algum tempo, ou seja, continua rápido, responsível e confiável para o cotidiano. E um outro ponto importante é o suporte de software da Apple, Ela tem um histórico muito forte de manter aí seus aplicativos atualizados por vários anos. E isso faz bastante diferença na experiência, ao longo do tempo. O iPhone 14 Plus ainda vai receber atualizações aí por um bom período, e o que significa que ele continuará recebendo novas atualizações do iOS, melhorias em desempenho e correções de segurança também. E na prática, isso impacta diretamente no uso do dia a dia. Aplicativos que você usa com frequência, como bancos, redes sociais e aplicativos aí de trabalho, continuam funcionando normalmente, porque o sistema vai permanecer atualizado por um bom tempo. E além disso, as atualizações também ajudam a manter o aparelho mais seguro contra falhas e vulnerabilidades, ou seja, algo bem importante a ser considerado aí a quantidade de dados pessoais que a gente deixa no smartphone hoje em dia. E além disso, o sistema permite também um bom nível de personalização.
o iOS mudou muito e está bem bacana. Você pode organizar widgets na tela inicial, criar diferentes modos de foco de trabalho ou descanso, personalizar notificações e configurar atalhos que facilitam a sua tarefa no dia a dia. Isso significa que a pessoa consegue se adaptar ao celular e deixar ele de acordo com a sua rotina, seja para estudar, trabalhar, produzir conteúdo ou simplesmente usar aí nas suas atividades ou redes sociais, enfim. E o próximo ponto que faz o iPhone 14 Plus valer a pena é a bateria. Esse é simplesmente um dos iPhones com a melhor autonomia de bateria já feitos pela Apple. Isso acontece principalmente por alguns fatores. E o primeiro deles, ele tem um corpo maior em comparação com o modelo padrão, o que permite ter uma bateria fisicamente maior. E outro ponto importante é o chip, o processador, o A15 Bionic, que é muito eficiente no consumo de energia e consegue equilibrar bem o desempenho e autonomia no smartphone. E além disso, a própria tela do aparelho também ajuda nessa eficiência. O iPhone 14 Plus utiliza uma tela de 60 Hz. Embora muita gente ache que essa experiência seja ruim e uma limitação no aparelho, na prática isso contribui para um consumo menor de energia, já que a tela não precisa atualizar imagens ou recursos várias vezes por segundo. E na prática isso se traduz em uma experiência bacana no dia a dia. Você consegue sair de manhã e usar o smartphone ao longo do dia para várias atividades sem ficar se preocupando com bateria. Dá para gravar aí seus vídeos, responder mensagens, navegar nas redes sociais, assistir vídeos aí no YouTube, usar aplicativos de trabalho ou estudar, tudo isso ao longo do dia sem precisar ficar correndo para o carregador. Obviamente pensando num uso moderado para pesado. E para quem usa bastante o celular, isso faz muita diferença. Se você grava conteúdos, responde aí seus seguidores, GPS, faz chamadas de vídeos ou passa bastante tempo consumindo conteúdo, o aparelho consegue acompanhar esse ritmo. E mesmo com uso relativamente intenso, ainda pode ser que chegue até o final do dia com um pouquinho de carga. Mas no mercado de usados, existe um detalhe muito importante para observar, que é a saúde de bateria. Nos iPhones você consegue verificar isso lá nas configurações e ela aparece lá em forma de porcentagem, ou seja, a saúde de bateria. De forma geral, o ideal é procurar aparelhos acima de 90% de saúde de bateria, porque isso indica que a bateria está em boas condições e deve entregar uma autonomia próxima de original. Entre 85% e 89% ainda pode ser aceitável dependendo do preço, mas abaixo disso provavelmente em algum momento vai precisar fazer a troca e eu recomendo negociar esse valor aí com o vendedor. Então, além de avaliar o preço do smartphone, sempre vale a pena conferir esse detalhe. Uma bateria em bom estado garante que você realmente aproveite um dos maiores pontos fortes do iPhone 14 Plus, que é justamente a autonomia da bateria no uso diário. O outro ponto forte são as câmeras. O smartphone traz um sistema com duas lentes de 12 megapixels, câmera principal e a câmera ultra-wide. E olhando apenas para os números, pode parecer simples se comparado com os smartphones mais novos, Mas a Apple sempre compensou isso com um processamento de imagem muito eficiente, que trabalha bastante na hora de equilibrar luz, cores e detalhes ali das imagens. Na prática, isso resulta em imagens com uma ótima faixa dinâmica, ou seja, o celular consegue equilibrar bem as áreas claras e escuras da cena. As cores ficam bem naturais e bem equilibradas, e sem exageros. E o modo noturno também ajuda bastante quando a iluminação do local não é bacana, deixando as suas fotos bem mais expostas. E além das fotos, o vídeo continua sendo um dos principais pontos fortes. Ele grava a 4K 60 frames por segundo com uma boa estabilização e qualidade de imagem muito consistente. Para quem grava conteúdos, isso já entrega um nível bem profissional para suas redes sociais. E ele também tem recursos como o modo cinematográfico, que cria aquele efeito de fundo desfocado bem interessante durante a gravação, e além da estabilização ser muito top para você que grava os seus conteúdos com o smartphone na mão, sem uso de gimbals, por exemplo. Dá para registrar seus momentos ali do cotidiano, fotografar viagens, fotos para redes sociais, stories, reels, vídeos para o YouTube com qualidade mais do que suficiente. Ou seja, mesmo não sendo o sistema mais avançado, ele continua sendo muito competente para o uso real da maioria das pessoas. E agora, os pontos que começam a pesar, Nem tudo são mil maravilhas. E o primeiro ponto é a taxa de atualização da tela. Ela ainda usa 60 Hz, enquanto muitos smartphones hoje em dia, pela mesma faixa de preço, é de 120 Hz. Então isso pode ser um incômodo. Mas se você vem de modelos anteriores, pode não se importar com isso. E o outro ponto é a entrada Lightning.
que já foi substituída pelo USB-C nos modelos mais novos. Ou seja, você vai pegar um iPhone e ainda vai ficar fora do sistema que a maioria das pessoas usam e os dispositivos são padrão, que é o USB tipo C. E também tem a questão da câmera. Apesar de muito boa, ela é de 12 megapixels, enquanto gerações mais novas já traz sensores maiores e alguns modelos têm a teleobjetiva para você alcançar ali uma distância maior dependendo da foto. E ainda tem smartphones que trazem uma lente teleobjetiva, que dá para dar aquele zoom bacana e não ser digital. Mas nada disso torna o celular ruim. São pontos que você precisa considerar antes de fazer a sua compra. E no final das contas, o iPhone 14 Plus ainda pode ser uma ótima escolha, principalmente se você quer bateria muito forte, tela grande, desempenho rápido e boas câmeras. E o fator decisivo aqui com certeza vai ser o preço, né? Então se ele estiver bem em conta, com um precinho bacana, pode ser que ele vale a pena sim, ainda mais comparando com os valores de smartphones mais novos. Mas e você? Tá de olho em qual iPhone? Deixa aqui nos comentários que assim que eu ver, eu vou responder. Mas o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!